Vamos dar início à mesa 5, que também será a mesa final dessa jornada extenuante. E vamos, a mesa se chama O Brasil, Disputas Hegemônicas e Multilateralismo. Portanto, me parece que será uma mesa que considerará todos os temas debatidos nas 4 mesas anteriores, com foco no Brasil. Me parece que sugeriram que a professora Maria Regina Soares de Lima seja a primeira a falar. Não, vocês se acertam para mim. Como? Eu não entendi. Então, a professora, e o seguinte será, então, o professor Rafael Iores, e o terceiro, por escolha própria, o professor Reginaldo Nato. A professora, os 3 expositores não precisam ser apresentados. Da professora Maria Regina, só diria o seguinte: é a fundadora da área acadêmica de Relações Internacionais no Brasil. Professora do ex-UPERJ, atual IESP, situado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, autora de inúmeros artigos e acaba de nos trazer um livro organizado pelas professores Mônica Hirst e Carlos Milani, com alguns dos artigos mais importantes da professora. Pelo menos para os professores e estudantes daqui do curso, o livro já está na nossa biblioteca. Então, passo a palavra para a professora Maria Regina, que terá de 15 a 20 minutos em sua fala. Está funcionando isso? Convite, o gentil convite do Sebastião e do Tulo, quer dizer, porque eu estou pensando no programa Santiago Dantas, que eu me lembro de quando foi criado, e, evidentemente, a todo o grupo do INEU, né? Mas eu acho que falar de Brasil e disputas hegemônicas e multilateralismo, eu acho que eu não vou conseguir resumir a discussão, porque o Brasil já é uma excepcionalidade na região, né? Como acho que ficou bastante claro, né, na própria ideia de América Latina, porque, desde o governo Lula, o conceito digamos assim, de cooperação, o conceito que se firmou na política externa brasileira foi o conceito de América do Sul. Então, isso aí, e várias intervenções mostraram, eu acho que a diferença entre o Brasil e os países da região, etc., e especialmente da sociedade brasileira e os seus vizinhos. Então, eu já acho que não posso, seria difícil tentar resumir, e eu não teria condição, para dizer a verdade, eu também não acompanho os Estados Unidos, eu quase não acompanho mais nada, eu acompanho a política externa, especialmente com Lula,
Mas o tema me é muito caro, né? E o tema do multilateralismo, porque é uma discussão, nesse momento, que o multilateralismo, que as Nações Unidas acabaram, né? E dado o sistema de vetos mútuos, no caso, especialmente no caso da guerra no Oriente Médio, Hamas e Israel. Então, eu queria retomar esse ponto, né, da questão da crise do multilateralismo. Evidente que o multilateralismo, tal como a gente conhece, ele já está em crise, desde o final da Guerra Fria, né, ele está em crise, né, e em função de primeiro, uma visão muito distinta, né, me parece que é uma visão não necessariamente digamos assim, institucionalizada, mas que informa a dos seus membros. Quer dizer, a visão dos países do norte, do ocidente, é cada vez mais a ideia de sistemas políticos mais semelhantes, mostly likely nations, né? A ideia é que o multilateralismo deveria organizar a relação entre os países mais semelhantes. E a visão, digamos assim, do Sul, a visão dos países que não são do eixo protagônico, é a visão da diversidade e da heterogeneidade. Isso já é um pouco distinto, né, da visão que prevalece na feitura das normas e das regras das Nações Unidas, especialmente o seu papel do Conselho de Segurança. Né? Para que serve o Conselho de Segurança? Né? Até que ponto a paralisia do Conselho de Segurança torna ele uma instituição inútil. E logo depois das votações, né, sobre a trégua, já nem me lembro, não, trégua não, seria, não, a pausa, começaram as discussões sobre o fim da crise do multilateralismo não serve para nada. Eu não sei se eu diria se eu concordaria com essa opinião, porque eu acho que quem está representado no Conselho com poder de veto são os P5, né? Que são os países que detêm armas nucleares. Né? E, de fato, né, a crise, as duas crises, geraram o sistema de vetos mútuos. E uma de vetos das potências, especialmente no caso dos Estados Unidos, ou então Rússia e China. Né? Eu acho que talvez a minha observação, e aí tem muito a ver com a questão do Brasil, né? Porque o Brasil é um país que investiu muito na ideia do multilateralismo. Né? O Brasil nunca foi uma potência, nunca será uma potência nesse sentido, mas o Brasil apostou que o Brasil sempre teve uma ambição de protagonismo internacional, sem ter as condições para. E apostou no sistema multilateral, especialmente nas Nações Unidas. E uma das demandas, ou uma das objetivos da política externa do Brasil, com Lula, evidente, é exatamente a reforma do Conselho e a ampliação do número de membros permanentes do Conselho, né, de forma a incluir, no início, se não me engano, eram os 4, Japão, Índia, África do Sul e Alemanha, né? Como membros permanentes. Eu diria o seguinte, eu acho que esse diagnóstico de que as Nações Unidas estão paralisadas e, portanto, elas
em crise, eu acho que é um pouco apressada, né? Porque, e aí eu pego, não sei se com muita vamos dizer assim, eu, na verdade, quase não vim aqui, porque eu falei, eu não tenho o que dizer. Mas eu gostaria de pensar, pelo menos fazer um exercício, nos dois principais conflitos do momento. Aliás, muito pouco falado, o conflito Hamas-Israel, né? E o conflito Ucrânia e OTAN, né? Eu acho que são dois conflitos absolutamente distintos de tudo que ocorreu na Guerra Fria. Eles são típicos conflitos do pós-Guerra Fria. Mas o que é esse pós-Guerra Fria? Eu acho que essa que é a questão, né? Por que esses conflitos, por que eles são, por que os conflitos da Guerra Fria eram conflitos by proxy? Isso é, lutava-se em algum lugar, no fundo, como uma substituição do conflito bipolar, e não ameaçava a estabilidade. Esses conflitos ameaçam a estabilidade internacional, por quê? Porque eles são protagonizados pelos principais oponentes hoje na ordem internacional. Estados Unidos, né? Rússia e China. Então, é impossível não tentar, de alguma forma, partir desses conflitos. Quer dizer, eu acho que, desse ponto de vista, eu acho que os realistas ainda têm muito a oferecer para entender, porque eu acho que a guerra não acabou, a violência não acabou, né? E ela, de alguma forma, ela tem de ser regulada. É possível essa regulação? Eu acho que a violência só pode ser regulada pelo poder. Infelizmente, desse ponto de vista, eu sou realista. Aliás, essa foi a minha fama, toda a minha. Eu tive muita dificuldade. Claro que. Claro que o fato de falar isso não quer dizer que eu não aceito o construtivismo. Claro que eu aceito. E exatamente fomentar essa lógica faz parte da estratégia das potências, né? Mas eu acho difícil que o mundo, de repente, fique pacífico. Eu acho que exatamente isso é o teste é possível alguma forma de regulação, né? E especialmente pensando no Brasil, porque o Brasil é um país que investiu muito no multilateralismo, e uma das características do governo Bolsonaro foi retirar o Brasil de todos os espaços multilaterais que pudessem ser importantes para o Brasil, né? Junto com quem? Numa lógica de submissão ao Trump. Isso é verdadeiro. O Brasil começou a ter posições no sistema multilateral vergonhosas, né? Isso não é impune, né? E um dos objetivos do governo Lula foi exatamente reconstruir a presença brasileira no plano multilateral. E, evidentemente, passa pelos espaços que esse plano ofereceu ao governo Lula, exatamente no primeiro ano do seu governo, né? É um governo que tem digamos assim, que tem muito mais fragilidades domésticas que tinha o Lula 1 e o Lula 2, porque é um governo minoritário. É um governo que tem de negociar com o Congresso, né? O Congresso ia mudar o princípio da separação de poderes, né? Com a questão da intervenção no judiciário. Isso é lógica de quem? Dos bolsonaristas, evidente, né? Que é a lógica do Netanyahu, né? De enfraquecer o judiciário. Enfim, então, a gente passa por uma situação vamos dizer assim, de restrição do ponto de vista da política doméstica que o Lula não enfrentou no Lula 1 e no Lula 2. O Lula tinha formas de fazer face a essas circunstâncias, e hoje o preço cobrado pela oposição é muito grande, né? E, desse ponto de vista, Lula, digamos assim, fez, e era parte da sua estratégia, e recomendado pelo grupo de assessoramento, né, que Lula retomasse todas as
os caminhos que tinham sido abertos no governo Lula I, Lula II, que Bolsonaro tinha fechado, né? E um deles era exatamente a questão da reforma da governança, agora a reforma da governança internacional, né? E é nesse sentido que me parece que eu gostaria de pensar, né, o que está em jogo do ponto de vista da vamos dizer assim, da lógica da questão digamos, pelo menos da regulação e do controle da violência no plano. O Conselho de Segurança ou as Nações Unidas perdeu a sua viabilidade? Eu acredito que não, né? O que é novo é a ocorrência de conflitos que envolvem diretamente as potências, né? E isso faz toda a diferença para a gente entender porque digamos assim, o que está como, quer dizer, como fazer com que, digamos assim, o conflito, o controle desse conflito. E mais, uma coisa que eu acho que é nova é o impacto das constituintes domésticas, do eleitorado doméstico na política externa. Isso é bom ou é ruim? Não sei. Não sei. Tenho minhas dúvidas, que às vezes pode ser muito complicado, né? Há um aluno do Kenneth Waltz, como é que chama? Meu Deus, Mearsheimer, que ele diz que o apoio a Israel nos Estados Unidos é bipartidário. Isso significa que qualquer que seja o governo, haverá um apoio a Israel. Tá? E eu estava olhando um mapa da Mapa Mundi dos países que só reconhecem Israel e daqueles que reconhecem Israel e a solução dos dois Estados. Toda a América do Norte só reconhece Israel, inclusive o México. A América do Sul reconhece os dois, e, evidentemente, a Europa toda só Israel. Tá? E aí, claro, enfim, praticamente, acho que na África também. Então, é uma lógica muito complicada que acredito menos que essa second rate, perdão o inglês, né? Porque não com o mesmo poder dos P5. Esse é o primeiro. A segunda é a questão da sua agenda doméstica, que é a inclusão social, a questão da desigualdade, a questão da pobreza, né? Em que, digamos assim, o mundo é muito mais desigual hoje, né? O capitalismo, a globalização pode estar em crise. Tá. Mas o capitalismo não. Hoje, o capitalismo é a força dominante no planeta e cada vez provocando mais desigualdade. Então, o Lula ele está jogando para o plano internacional a sua agenda doméstica. E a terceira questão é a transição energética. Isso é, o Brasil é detentor de quase 70% da Amazônia, né? E a Amazônia é responsável pela atenuação da mudança climática e existe, por todos os estudos que existem no momento, mostram que o Amazonas está chegando a um ponto de não retorno, né? E isso é eu acho uma ameaça enorme, né? Ao sistema, a nós, né? Então, o ponto todo que eu quero fazer é o seguinte. Eu acho que a primeira é mais ou menos óbvio. Acho que já ficou óbvio nessa discussão.
Uma coisa é a bipolaridade da Guerra Fria. A bipolaridade da Guerra Fria, ela opunha dois sistemas políticos e econômicos distintos, né? O socialismo, né? E o sistema de partido único, né? E o capitalismo com as democracias liberais de mercado. Essa divisão da Guerra Fria fazia com que as escolhas domésticas dos países fora, né, fossem, de alguma forma, vinculadas às escolhas internacionais. Não havia muita maneira do Brasil votar numa resolução, algo que, de alguma forma, fosse contrária à posição do Ocidente. Né? A discussão, como é que o terceiro mundo entrou, né, nesse jogo? O terceiro mundo entrou no sentido de que o terceiro mundo era dependente, né, era subdesenvolvido, né, mas, apesar de bastante heterogêneo, o terceiro mundo tinha uma situação comum, que era a sua situação na periferia ou na semi-periferia do sistema capitalista, e, portanto, a ideia de que era necessário reformas nas instituições para, digamos assim, trazer o terceiro mundo. Então, era possível a coalizão terceiro-mundista, depois a coalizão dos países em desenvolvimento, depois a coalizão do Sul, ela tinha um sentido de unidade política de países que eram muito diferentes. Né? O Sul, eu acho que essa é uma característica que não sei se permaneceu, porque o Sul se diferenciou e é muito mais desigual do que era anteriormente. No Sul existem grandes países, e esses grandes países, o Brasil é um deles, o México é um deles, a Argentina poderia ser um deles. Esses grandes países agem de forma... Eles são distintos, e eles valem mais no sistema internacional que os pequenos. Enfim, então já há uma diferença digamos assim, do que é a competição, do que era, digamos assim, a relação entre o Ocidente e o resto, né? No sentido de que era possível uma coalizão do terceiro mundo em torno de um objetivo comum, mesmo que juntasse a Argélia o Geisel. Né? Por quê? Porque ambos tinham a mesma posição na divisão internacional do trabalho, ainda que politicamente fossem distintos. Hoje eu não sei até que ponto isso é possível. Eu acho que, ao contrário da Guerra Fria, né, em que havia a política internacional do terceiro mundo, do Sul, ela condicionada pela política de adesão ao Ocidente, ao sistema interamericano, ao hemisfério sul. Eu acho que a competição hoje é uma competição entre capitalismos. Eu acho que é uma competição intercapitalista, uma competição a competição China-Estados Unidos é uma competição intercapitalista. Né? Eu acho que essa pensar não é mais uma... Eu acho que usar a lógica da Guerra Fria para explicar, entender o mundo, eu acho que só reforça a hegemonia de uma certa visão ideológica que interessa a quem? Aos Estados Unidos. Por outro lado, eu acho que dessas teses do Robert Gilpin, né, sobre a transição hegemônica, me parecem que são um pouco apressados. Quer dizer, a tese dele é que a potência hegemônica ela vai declinando e a potência ascendente vai aumentando. Em algum momento, quando as curvas se cruzam, existe uma guerra. Né? Eu acho absolutamente apressado. Né? Então, isso me leva a tentar entender, ou tentar pensar, como é que a lógica hoje da competição intercapitalista, Estados Unidos e China, interfere sobre a regulação desse conflito.
Eu acho que, não sei, a sensação que eu tenho é que a gente está diante de uma certa semelhança com aquilo que ocorreu nos anos 60, logo após a crise dos mísseis, né? Em que Kennedy, né? Era Robert Kennedy, né? A União Soviética ia instalar mísseis em Cuba, né? Bases de mísseis em Cuba, e houve uma negociação, etc., e finalmente a negociação morreu, né? Enfim, os Estados Unidos conseguiu convencer a União Soviética e a partir daí inaugurou o telefone vermelho, isso é, a ideia da détente. Essa ideia da détente entre Estados Unidos e Rússia, e União Soviética, em plena Guerra Fria, é que permitiu a passagem do TNP, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Porque tanto Rússia quanto Estados Unidos tinham interesse em impedir que outros países se nuclearizassem, né? Tanto que o Brasil votou, se absteve, né, no Conselho, e durante alguns anos, mais de 10 anos, durante a ditadura, o Brasil não buscou digamos, a participação no Conselho, né? Quer dizer, a détente, ela significou para um formulador da política externa, Araújo Castro, o congelamento do poder mundial. Isso é, o congelamento deixando de fora quem? Países como o Brasil, porque era uma negociação absolutamente desigual, né? E o princípio liberal é que você não pode tratar desiguais como iguais, evidente, né? Então, a ideia da détente, né, do congelamento, é uma ideia que permite que surge no momento em que Estados Unidos e Rússia e União Soviética colaboram na elaboração de um tratado comum que é apresentado ao mundo em 68, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que o Brasil não acedeu a esse tratado, porque era um tratado que congelava o poder da possibilidade do Brasil desenvolver energia nuclear, não necessariamente para fins militares, né, para fins pacíficos, tanto que o acordo com a Alemanha foi, digamos assim, foi quase que tentado impedir pelos Estados Unidos, com Carter, em função de que ele, digamos assim, poderia levar à nuclearização do Brasil. Eu acho que algo semelhante me parece que pode estar acontecendo agora. Em que sentido? Os Estados Unidos, na guerra eu acho que você tem muito a acrescentar, eu conheço pouco. Na guerra Hamas-Israel, os Estados Unidos mudou de posição de uma forma muito rápida, né? No sentido de aceitar o Hamas. Houve uma negociação. Não acho que foi o Catar e não acho que foi a opinião pública. Eu acho que houve um acordo entre Estados Unidos e China. Esse acordo ele é sugerido, aliás, no encontro que o Biden teve com o Xi Jinping em São Francisco, em que ele conversou 4 horas com o Xi Jinping. Eu só tive acesso a fonte jornalística, né? Temas: Taiwan, em que houve uma provocação do governo Biden ao mandar a Pamela... Não, quem é que foi? A presidenta do Congresso, né? A presidenta do Congresso, Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, né? Que a China considerou um equívoco. E a Taiwan, Irã. E qual era... Ficou claro, claro, pelo jornalismo, que aquilo não passará. Taiwan não passa. Mas qual era a demanda americana? Que a China controlasse o Irã, que a guerra não escalasse. Porque não interessa nem a China que a guerra se escale, porque a China, o modo de pensar da China é distinto do modo ocidental. A China pensa no longo prazo, né? Tanto que até Xi Jinping, a China não se, digamos assim, não se mostrava a potência que é.
A China mudou com Xi Jinping, mas ela não pensa, ela não quer um conflito. E o Biden também não quer um conflito, porque a questão Israel-Palestina está dentro da opinião pública americana, divide a sociedade americana, como divide a nossa. Então, eu acho que a minha hipótese é que, tal como nos anos 60, em que houve um acordo momentâneo entre Estados Unidos e União Soviética, houve também um acordo momentâneo entre China e Estados Unidos para a negociação, em que o Catar, evidentemente, é um ator importante, mas os Estados Unidos imediatamente constituiu uma força-tarefa que totalmente autônoma dentro do governo americano, né, para negociar alguma forma digamos assim, parar, né, o genocídio que estava ocorrendo na Palestina, em Gaza. Né? E é isso, e é interessante, porque esse acordo tem sido prorrogado, né? E até eles querem que libertem os homens, aí diz o Hamas, não, isso vai aumentar o preço. Mas a questão, me parece, é que não é que o Conselho de Segurança perdeu a sua relevância. Ele continua a ser relevante, e quando interessar as 5 potências, haverá esse tipo de acordo. Né? E eu acho que isso coloca para a reforma do Conselho, que é uma demanda brasileira, muita dificuldade. É claro que pode até ampliar, mas não vai ter o mesmo poder. Né? Então, o que, digamos assim, eu acho que a minha única contribuição aqui é pensar o que significa essa competição intercapitalista. Porque quem venceu, tá bom, a globalização, foi o capitalismo. Porque o capitalismo convive com qualquer sistema político. De direita, de democracia, não democracia, convive, essa é a verdade. Né? Enfim, então, na verdade, eu acho que eu não tenho nada a acrescentar, a não ser essa hipótese que... e aí eu teria várias coisas a falar sobre a questão do Brasil na região, a importância da Amazônia, mas eu acho que a importância da questão ambiental para o Brasil, a dificuldade que hoje é negociar a redução dos combustíveis fósseis, quando hoje a COP28 é realizada onde? No Catar, que é um produtor de petróleo. As empresas de petróleo têm estão lá representadas, porque o petróleo é sustentável, tudo virou sustentável. É o capitalismo verde. Enfim, então isso já é uma outra questão. Eu acho que eu gostei muito da ideia de você acotar um pouco a ideia da regionalização. Eu acho que a ideia de retomar a organização do Tratado da Amazônia com os 7, 8 países amazônicos é uma sacada assim, muito legal, mas com muita dificuldade. Porque mesmo Petros, que tinha Guiana, é uma produtora de petróleo, né? E já reuniu a sua tropa e, evidentemente, está chamando a intervenção americana. Né? E a gente tem... Enfim, mas a única coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: eu acho que houve algum tipo de acordo, do tipo congelamento do poder mundial dos anos 80 entre Estados Unidos e China, para, de alguma forma, permitir que o genocídio tivesse enfim, e não foi a opinião pública, foi o poder. Aliás, o Kissinger, que morreu, disse que os Estados Unidos, no momento em que a Rússia invadiu a Ucrânia, que os Estados Unidos, ao ampliar a União Europeia, ao ampliar a OTAN, né, e chamar a Ucrânia, estava, de certa forma, provocando a União Soviética. A União Soviética tem seus legítimos perímetros de segurança. Eu, por mim, entregava para a União Soviética, para a Rússia, o que ela quer, e
finlandizava a Ucrânia. Mas, enfim, isso já Agradeço, são as minhas considerações no momento de grande, sei lá, desânimo. agradeço a Maria Regina, que na sua intervenção pôde nos trazer algumas de suas reflexões acumuladas ao longo do tempo, certamente. Deu para perceber isso. Passamos a palavra ao segundo expositor, o professor Rafael Iores, da Universidade de Denver. Apenas acrescentaria que, além de autor de muitos artigos, livros, é uma referência nos Estados Unidos para estudos sobre o Brasil e no Brasil para estudos sobre os Estados Unidos. E também o Iores, junto com outros americanos e brasileiros, em particular o James Green, tem um trabalho importante que nunca foi feito pelo Brasil anteriormente, de criar o que nos Estados Unidos se chama de um lobby brasileiro para discutir e informar, sobretudo, os desenvolvimentos políticos do Brasil. Lobby do bem. Tem mais... Lobby do bem. Como? Lobby do bem, lobby do bem. Aliás, que todos os principais e não principais países têm em Washington. Fazia falta. Perfeito? A palavra o professor Iores. Muito obrigado. Bom, Tente ser sim, pois é, vou ter que ser telegráfico aqui. Obrigado, como todo mundo, mas com muita sinceridade, agradecer o convite, muito especialmente, claro, ao coração pulsante do Ineu, a Neuza, ao Sebastião, a todo mundo, o Sandro, o Matheus, quem organizou aqui, realmente um privilégio estar aqui, ainda mais especialmente nesse dia onde as conversas foram tão ricas, né? Eu acho que houve uma coerência muito grande dentro da conversa dos painéis. Eu até teria já nuances no que eu vou dizer, dado ao que eu já aprendi aqui no dia de hoje. Então, realmente, eu queria muito enfaticamente agradecer e elogiar o que houve aqui hoje, e dizer a minha honra de estar aqui nessa mesa com pessoas fundadoras, né, do campo aqui das relações internacionais do Brasil. É um privilégio imenso estar aqui com pessoas que são referências, sempre foram referências para mim. Meu desafio aqui é que um gaúcho como eu fala muito rápido já, mas eu acho que vou ter que me valer um pouco disso para conseguir falar alguma coisa aqui, de maneira telegráfica. Começar dizendo que pensar nessas questões é muito difícil, é difícil em qualquer contexto, né? Dado, eu acho, que a baixa relevância, a baixa capacidade relativa da América Latina em reorganizar, reconfigurar os contornos do mundo, e acho que ainda hoje, no contexto do mundo de hoje, muito turbulento, fica ainda mais complexo o desafio de pensar, né, o papel do Brasil, o papel da América Latina. Eu acho que ainda mais da conversa de hoje, Brasil, América Latina, quer dizer, vou fazer alguns comentários aqui mais ligados ao Brasil, mas também ao Brasil na sua atuação, tanto regional como, eu espero, multilateral, espero que fique claro. Existe uma grande... talvez até redundância em comentários que várias pessoas fizeram aqui hoje, começando lá pelo Leandro, passando pelo embaixador, pela Ana, vários que fizeram comentários aqui muito úteis para colocar aqui. Mas eu acho que o contexto hoje é muito complexo por várias questões. A professora Regina já apontou isso hoje reiteradamente, né? O desafio hoje que a extrema-direita apresenta, uma reemergência de uma maneira muito mais coordenada, né, e muito mais autoritária em vários lugares do mundo. Isso eu acho que é um desafio muito grande hoje. Eu acho que essa disputa hegemônica, acho que não é só uma, mas a grande disputa, Estados Unidos e China, apresenta questões muito desafiadoras, como vimos, né, temos discutido aqui o dia de hoje, para como a América Latina se situa nisso, como o Brasil se situa nisso, claro, um espaço de desafios e, quero crer eu, oportunidades, né? Mas oportunidades que só podem se tornar oportunidades se os desafios forem aceitados, né, pela região, pelo Brasil. E, além disso, né, especialmente, né, nos últimos tempos, aí, o retorno da guerra como uma articulação mais explícita e mais assumida, né, especialmente não só, mas de maneira acho que até mais clara, por atores estatais, como um meio
assumido, né, de manter seus interesses hegemônicos. Eu acho que, então, já vinha algumas dessas questões, por exemplo, a questão da emergência da extrema-direita, uma coisa que a gente está acompanhado há alguns anos, mas se agravou ainda os desafios dado a essas questões. Como é que se coloca a América Latina nesse contexto? Eu acho que é uma região que está mais fragmentada do que esteve, né, há 10 anos atrás. É uma região que está com altos níveis de, como foi muito bem colocado aqui por vários dados anteriormente, né, instabilidades e regressos, né, de ganhos econômicos do início do século e instabilidade política também, né? Nós temos uma grande gama, né, uma desagregação de projetos em comum, enfraquecimento de instituições e também a possibilidade de resgatar, porque você tem uma grande gama de atores, isso, trabalhar com isso é muito desafiador. Não quer dizer que seja impossível, mas é um desafio, né? E a América Latina que vai continuar sendo um foco, acho, cada vez mais, dessa disputa hegemônica, fundamentalmente, entre China e Estados Unidos. Muito disso vai depender, claro, se Trump volta ou não, porque aí eu acho que as coisas podem se agravar ainda mais, né? Se Biden foi uma frustração para a América Latina no sentido que ele poderia ter sido, né? Não só do ponto de vista América Latina como um todo, mas também as comunidades latinas nos Estados Unidos que esperavam muito mais dele, e não quis colocar capital político para isso, que inclusive eu acho que há um risco de não ter o apoio dessas comunidades para a sua reeleição, por isso eu tenho uma grande crença da possibilidade real do Trump voltar, né? Mas se Biden já foi uma frustração, não há mal que não possa ser pior. Eu acho que com o Trump a coisa vai se agravar ainda mais no sentido... eu vou tentar ter algum otimismo, Ana, calma. Nesse cenário, o papel-chave para o Brasil na América Latina, né? Isso eu vou chegar no Brasil para contextuar. Nesse contexto de grandes desafios, como é que se coloca o papel do Brasil? Eu acho que o Brasil tem esse papel regional, mas como, né, o que eu disse, essa desagregação é tão grande, eu queria focar, na verdade, no outro ator, eu acho que vários já citaram isso, eu vou talvez redundar algumas coisas e talvez ser mais expresso nesses pontos, que eu acho que é a sua atuação dentro dos BRICS. Talvez, se a professora estiver certa aqui em relação a um contexto de retomada de uma detente, eu acho que em algum grau existe isso, mas a China é um ator muito único, porque enquanto ela faz isso, ela continua no BRICS, ela continua se colocando como ator do Sul, né? De uma maneira talvez não sustentável a médio prazo, mas por enquanto ainda consegue estar colocando isso. Talvez o Brasil possa também ser pensado em algum grau nisso, no sentido do papel que ele pode, pelo outro lado, articular interesses BRICS e Sul, mas também como ator privilegiado do Ocidente nesse aspecto. Eu quero chegar nesse ponto aí. Bom, Lula tem começado já a tentar reconstruir a imagem brasileira, a gente sabe muito bem, tanto em questões climáticas como em questões da pauta de inclusão econômica. Eu acho que isso vai continuar sendo aprofundado agora no G20, em outros fóruns, e assim como um ator diplomático relevante do Sul, né? Tem trabalhado com isso. Agora, o Brasil mudou e o mundo mudou, como eu disse, né? Não é o mesmo mundo dos últimos 10 anos atrás. O Lula, como já foi dito aqui por várias pessoas, vai ter que despender muito do seu capital político, da sua energia, né? Em questões domésticas, é óbvio, nessas negociações constantes que vão ter que ser colocadas, mas a despeito disso, ou talvez até por isso mesmo, tem mantido, talvez até de maneira surpreendente, um ativismo muito grande, né, na sua política externa, na sua atuação de diplomacia presidencial. E aí acho que há um eco, nunca é o eco mesmo, não há espaço para voltarmos a uma diplomacia ativa e altiva daquele período. Acho que ela tem que ser algo novo, ela pode ser altiva e ativa, mas ela tem que ser algo, tem que apresentar algo novo para ser mais eficiente nesses desafios de hoje. Mas eu acho que o que há de comum é que ele continua tentando, pelo menos, o que ele fez muito bem lá quando era presidente pela primeira vez, que ele conseguia manter um bom diálogo com os seus parceiros tradicionais, ocidentais, Europa, Estados Unidos, e ampliar novos projetos no Sul. Eu acho que ele tem tentado fazer isso. Ele começa o seu período agora, Lula 3, na América Latina, claro, com a CELAC, depois ele já vai direto para Washington, não foi um encontro que teve grandes resultados, mas se ressaltou a democracia, se ressaltou canais de diálogo, claro, como tudo com os Estados Unidos, muitas vezes se fala e não se dá consequência nisso, mas há um espaço nisso. Visitou a Europa e aí, claro, vai à China, né, numa viagem muito bem organizada, muito importante, com uma grande comitiva, né, para resgatar esse papel aí. Eu acho que, além disso, a atuação do Brasil assume novas possibilidades, novos contornos e potencial, né, reforçado para a situação dentro do BRICS, dado que o BRICS tem se fortalecido agora, né, ao longo já de alguns anos, mas agora com a reunião de agosto em Joanesburgo. Como o embaixador já tinha dito, o BRICS, não só o BRICS ampliado, mas o BRICS original, né, os 5 países, ele representava já 1/3
do PIB global, metade da população mundial e com PIB maior do que o próprio G7. Ou seja, o potencial, claro, isso não é um projeto fácil, mas o potencial de representatividade de questões ampliadas, multilaterais, eu estou querendo entender o BRICS como um potencial caminho de representação multilateral. Claro que é um grupo menor, não espalha pelo Sul como um todo, se é que isso é possível, né? Mas como um caminho de buscarmos um multilateralismo aí menos desigual, menos hierárquico, mais inclusivo, porque eu acho que o multilateralismo, na verdade, está falido, não está falido, nunca foi dado uma real chance para o multilateralismo nesse aspecto, né? O Conselho de Segurança também esteve paralisado na Guerra Fria, então, lembrar um pouco essas questões. Claro, não vai ser fácil isso, o BRICS é um grupo muito díspare, talvez ainda se torne mais díspare agora com a sua ampliação, a Argentina agora não vai mais fazer parte, né? Foi dito isso hoje. Então não vão mais ser 6 novos, vão ser 5 novos. Então vamos, mas enfim, né? 10 é um bom número. 10 é um bom número, vamos começar, né? Vamos lá. Mas o BRICS nunca se colocou para ser um grupo coerente, unívoco, homogêneo, né? Lembremos que, inclusive, a própria sigla não tinha nada a ver com o que se tornou, né? Foi uma sigla mercadológica, né? De mercados emergentes. Mas, interessantemente, ironicamente, talvez, né? Esses países, no início, muito, talvez, a passos lentos, mas se acelerou o processo, tentaram subverter essa lógica mercadológica para se colocar isso como espaço de representação de interesses críticos, né? Da globalização neoliberal. Se é a vitória do capitalismo ou não, aí a gente precisaria de mais tempo para discutir, mas, né, da globalização neoliberal, pelo menos os contornos, os arranjos multilaterais, insuficientes, excludentes, hierárquicos, e tentando, enfim, não quero também dizer que o projeto BRICS necessariamente é a redenção, não é isso, mas criticamente é puxar os espaços, os limites do multilateralismo como é dado. Eu acho, portanto, que esse ativismo, o espaço desse ativismo, ele é diferente, é um outro contexto, e países que estão querendo ter um papel maior. O Brasil já tinha feito isso, acho que China, mas agora por que nós temos não só esses novos 5 países, mas vários outros que querem entrar, né? Então, ressaltar esse ponto, quer dizer, os BRICS e a possibilidade de um BRICS Plus, um BRICS ampliado, representam um grupo de países dispostos a se tornar mais relevantes no cenário multilateral hoje, e questionar esses arranjos econômicos colocados, onde esses atores do Sul teriam mais peso. Claro, a própria imprensa tratou a reunião de Joanesburgo de uma maneira muito assim, mas isso representa especialmente interesses da China, a gente discutiu um pouco isso antes. Eu acho que uma representatividade mais ampla teria que ser buscada, eu acho que, por exemplo, países chaves como México, Indonésia, Nigéria, Colômbia teriam que também, em algum momento, ser parte de um grupo mais multilateral representativo do Sul, mas de qualquer maneira, independente se tenha sido uma formulação mais pró-China ou não China, o fato é que existe esse grupo. Eu acho que o encontro de Joanesburgo é histórico, porque ele não só porque ele amplia a possibilidade do grupo como em si, mas porque ele ressalta essa questão de uma disposição maior desse grupo de países do Sul de assumir essa pauta mais crítica dentro do contexto atual de disputas hegemônicas, né? Assumir o ativismo de bater na tecla da urgência de um reordenamento da ordem mundial, para citar o Caetano aqui, cada mais fora de ordem, né? Então, quer dizer, eu acho que isso é importante ressaltar. Agora, é interessante nesse contexto que o processo de ampliação dos BRICS foi muito criticado também, um outro aspecto que, mas estão entrando países que não são democráticos. Evidentemente, a Arábia Saudita não dá para ser considerado como uma democracia nos modos liberais. Agora, mas os países de onde vem essa crítica estão passando por crises também. A crise liberal central, né, nos países centrais, está muito enfraquecida. A crítica desse autoritarismo dos países, né, entrando no BRICS, ou estando no BRICS, por exemplo, como a China, vem de países que estão enfrentando as suas próprias crises, e não só crises da democracia institucional, da institucionalidade da democracia liberal, onde o argumento autoritário se torna cada vez moeda corrente nas suas sociedades, né? De novo, se Trump voltar, eu acho que é uma coisa histórica do ponto de vista, claro, dos Estados Unidos interno, mas também né, do que representa isso para o mundo. Eu acho que a viabilidade, por exemplo, da Le Pen na França é crescente. Eu acho que é muito inercial que ela, né, tem a possibilidade real de chegar ao poder. Isso quer dizer o seguinte, o autoritarismo se torna muito mais palatável, moeda corrente interna aos países que fazem essa crítica para fora, né, mas que não estão tentando, não conseguindo, talvez, né, resolver isso de maneira internamente. Portanto, nós precisamos ter, nesse contexto, pessimista, concordo, mas, né, portanto, a impressibilidade, né, a necessidade da expansão, de novo, o papel dos BRICS para isso, para, nesse contexto, apresentar a necessidade da expansão da agenda, ampliação de espaços formais de deliberação, onde outras vozes sejam incluídas, com temas tradicionais,
por exemplo, comércio, a desigualdade de fluxos comerciais, voltamos lá, CEPAL e tudo mais, e novos temas também, por a crescente desigualdade entre os países e dentro dos países do mundo. A questão da desigualdade, a questão da fome, a questão ambiental, né? Então, ou seja, tem que tratar do que não foi tratado e incluirmos novas questões. Portanto, são vários desafios, mas eu acho que é por isso mesmo que ressalta a importância e a novidade que os BRICS podem trazer para isso. Eu posso estar sendo demasiadamente ingênuo ou otimista, acho que é genético, mas nesse sentido, mas eu acho que sim, é por aí um caminho possível. Né? Só para fazer uma breve menção histórica, como profeta do passado, né, historiador que sou, não posso me deter a fazer isso, é interessante pensar um pouco, e Ana, você tocou nisso, essa demanda por uma crítica aos arranjos atuais ecoa um pouco, né, a demanda para a nova ordem econômica internacional sessentista, setentista. Claro, não se trata aqui de afirmar, eu acho que seria errôneo dizer isso, que se trata da culminação final desse projeto lá, não é que 50 anos que chegam aqui agora. Mas eu acho que é importante exatamente isso, entender por que não se colocou isso lá, por que essa demanda da nova ordem econômica internacional não aconteceu. Eu acho que uma das razões, eu acho que a pesquisa ainda tem que ser feita melhor, mas uma das razões é que o mundo ele era demasiadamente ocidental no sentido de atores não ocidentais não tinham a capacidade de pressionar que eles têm hoje. Então, o mundo ele não tinha essa disponibilidade ou a necessidade de ouvir esses atores, porque o peso relativo era muito mais proporcional. O mundo era muito mais ocidental que hoje. Então, se tornou uma agenda um pouco utópica, essa questão de pedir transferência de tecnologia, de criticar as trocas desiguais, né, que diminuísse o armamentismo, porque o mundo estava... A gente não precisa ouvir isso aí. Pois não. Eu acho que hoje o mundo, de novo, half full, half empty, né? Sim, é um mundo em crise, mas é um mundo que talvez abra a possibilidade, se o desafio for assumido, né, porque estar numa situação onde continua sendo muito desigual e há mais desigualdade no Sul, eu concordo com isso, o que coloca novos desafios para como representar o Sul. Mas ainda assim, é um mundo onde atores fora do eixo ocidental, né, têm mais peso e, portanto, as suas demandas têm que ser mais negociadas. É claro que o peso da China e do Brasil no mundo são muito díspares, sem dúvida, mas por isso, de novo, voltando, se houver a possibilidade, a capacidade de apresentar uma pauta unificada entre esses países, se torna muito interessante. Bom, então, tentando resumir aqui. Bom, de novo, acho que o BRICS tem a possibilidade de se ampliar ainda mais, vai requerer essas articulações muito importantes, e aí o papel do Brasil, né, chegar finalmente de uma maneira mais clara no papel do Brasil. Eu acho que é dentro dos BRICS, e o Brasil conseguindo, o que é um desafio importante. Ser um ator importante dentro do BRICS, que eu acho que ele sempre foi, né? O Brasil teve um papel importante na institucionalização, na implementação, na verdade, de um projeto crítico, né, via BRICS. Então, ele conseguia administrar um pouco essa disparidade, continuar a manter um peso dentro dos BRICS, claro, vai ser um desafio, porque o peso da China dentro do grupo parece ser maior hoje, a própria Índia, mas ainda assim importante. Mas por que ele é tão central nisso? Porque ele continua, e se conseguir manter, né, sendo também um ator privilegiado de diálogo com os Estados Unidos, com a União Europeia. Né? Então, ele é muito único nesse grupo, no meu entender. Agora, isso é um trabalho que tem se tornado cada vez mais difícil de fazer. O caso da Ucrânia é muito claro, demonstrou isso muito bem. Quando o Brasil tentou, né, se colocar como esse interlocutor, houve uma posição muito clara de uma espécie de veto, uma não vontade, né, dos Estados Unidos, da União Europeia, de permitir esse papel para o Brasil. Portanto, o desafio é muito grande. Agora, eu ainda acho que a gente ressalta, portanto, a necessidade do Brasil de ser um articulador dentro dos BRICS e também com outros atores, né? A articulação do Brasil dentro e fora do grupo. Para concluir, então, nossa, falei rápido, hein? Se esse é o desafio, eu acho que a gente teria capacidade de fazer isso, né? Como por várias razões, uma das razões por isso aqui. Por isso que a gente fez aqui hoje, porque acho que a gente tem massa crítica para entender essas questões de uma maneira extremamente qualificada. Me dá alegria ter vindo aqui, né? Fez muito bem em aceitar o convite, viu, Neuza? De vir lá dos Estados Unidos para falar aqui, porque de fato me sinto mais energizado, mais esperançoso aqui. Viu, Ana? É o pessimismo da... No debate particularmente sobre a crise do Oriente Médio, a conflitualidade Israel-Palestina e com forte participação no curso de Relações Internacionais da PUC de São Paulo e também
no programa de pós-graduação da Unesp, Unicamp e PUC. Obrigado. Palavra ao professor Reginaldo, que não terá o tempo controlado, porque ele se autocontrola. Olha, para falar, sou igual a Israel, hein? Bom, boa noite já a todos. Obrigado pelo convite. E é uma ironia, né, o que eu acho que vai acontecer aqui nessa mesa, porque eu acho que entrei aqui no evento porque em maio fui convidado pelo professor Raul Rodrigues a participar de um seminário sobre doutrina Monroe em Cuba. E revisitei um tema que estava na minha tese de doutorado, que é um estudo sobre Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt. E, a partir disso, eu escrevi um artigo, foi publicado, saiu ontem na revista Nueva Sociedad. Mas, parcialmente, a Flávia já me guiou para o tema aqui presente do Oriente Médio. A Flávia participaria da mesa aqui com o CDE. Ela falou, Reginaldo, o CDE não tem nada a ver, olha o jeito que está o mundo, vai lá você e dá o recado. Eu ia combinar um pouco o texto que eu escrevi com essa questão atual, mas ouvindo a Maria Regina, que é a máxima autoridade, então eu vou entrar no tema e vou deixar o meu artigo de lado. Acho que a primeira pergunta que acho que nós temos que fazer se refere ao porquê desse impacto que está tendo a ação de Israel em Gaza. Porque quando se iniciou esse primeiro ataque do Hamas, no dia 7 de outubro, e na sequência a reação de Israel, para quem acompanha um pouco lá o Oriente Médio, não tinha nada de novo. Teve de novo a intensidade, tanto do número de mortos, né, pelo Hamas, né, como ao longo desses dias, já estamos no 48º, 49º, o número de mortos em Gaza e a destruição de Gaza. Mas, fora isso, não tem muita diferença. Porque em 2014, por exemplo, não teve essa repercussão. Então, acho que essa é a primeira questão de por que se tornou global. Gaza é do tamanho de Parelheiros, o bairro aqui de São Paulo. Né? Por que uma ação dessa ali, Israel, vai provocar toda essa Essa questão nós estamos trazendo aqui, Conselho de Segurança, Ordem Internacional, China e tudo mais. Uma primeira hipótese que eu vou levantar aqui, e em parte tem a ver com o que a Maria Regina está falando, que é algo que eu, nos outros seminários do INEU, eu também já vinha tratando aqui. Qual é? Desde 1973, foi a Guerra do Yom Kippur, não teve mais, até a entrada da Rússia na questão da Síria, os Estados Unidos ficou sozinho no Oriente Médio, absolutamente. E durante todo esse espaço de tempo, os Estados Unidos trouxe progressivamente os países árabes em torno de Israel. Né? Aliás, o primeiro foi o Egito. É interessante a gente voltar no tempo para ver a importância do que foi chamado, né, Tratado de Paz de Israel e Egito, porque as guerras, a chamada Guerra Árabe, que eu nunca adoto, árabe-israelense, não é Guerra Árabe-israelense, Egito e Síria, basicamente, e Jordânia teve um, mas ninguém entrou em guerra com Israel. Né? Então, a saída do Egito de cena já colocou a questão palestina completamente fora. A Síria derrotada, e tanto é que quando veio a Guerra Civil do Líbano, não houve interferência da União Soviética. A União Soviética, absolutamente, tudo ficou fora. Então, é uma mudança. Primeiro, a Rússia na Síria, militarmente. Então, isso foi muito evidente. Mas o fato importante que eu vinha trabalhando, que é nesses últimos anos, a Rússia adquiriu uma relação muito próxima
com a Arábia Saudita e Emirados Árabes. A Arábia Saudita hoje e a Rússia que determinam praticamente o preço do petróleo no mundo, produção e o preço. Emirados Árabes é um dos maiores parceiros da Rússia. E esses dois países são muito próximos dos Estados Unidos. Tem base militar americana. Vou lembrar aqui todo o envolvimento dos Estados Unidos na guerra do Iraque em função do medo do Saddam invadir a Arábia Saudita. Então, aí veio a guerra da Ucrânia e os Estados Unidos aliados pressionaram a Arábia Saudita e Emirados Árabes a tomar o partido. E o que eles fizeram? Não só não mantiveram neutros, eles aumentaram as suas relações com a Rússia e a China. Inclusive, a Arábia Saudita e Emirados Árabes têm comprado petróleo da Rússia e vendido no mercado. Jogando isso na cara dos Estados Unidos e sem acontecer absolutamente nada. Então, acho que esse é o primeiro movimento da Rússia. E da China, o que aconteceu no começo do ano. Nenhum especialista no mundo, nenhum, poderia prever que Arábia Saudita e Irã chegassem a um processo de distensionamento e bancado pela China. Isso pegou absolutamente todo mundo de surpresa. E isso está fazendo a diferença agora. Todo esse processo. Por quê? Claro que esses países árabes ainda não tomaram nenhuma atitude concreta em relação a Israel. Mas as declarações e as ações diplomáticas, todas até muito contundentes, mais do que era o normal. Chama a atenção uma reunião que teve em Riad, onde a única vez que teve sobrepôs a reunião de duas organizações, a Liga Árabe e da Cooperação Islâmica. E o Irã esteve presente em Riad, algo inimaginável. Então, todo esse contexto regional, entendo que fez com que essa questão ela tomasse um impacto desproporcional em comparação ao que era antes. Quando teve esse conflito, eu pensei, bom, o sistema de alianças, as questões que estavam colocadas na guerra da Ucrânia, não vão se repetir, inicialmente. Pensei assim, por quê? Porque Israel é um grande parceiro da Rússia e da China. E da Índia nem se fala, e continua da Índia. Mas, ao longo desse tempo, a China e a Rússia foram se reposicionando. Entendo que perceberam ali um momento propício para agir, e acho que a Maria Regina tem toda a razão do Xi Jinping com o Biden, e mais do que tudo, a China passou a agir por meio dos aliados árabes. Ela está agindo por meio deles. Lembrando aqui que, quando houve a reunião da ONU, da Assembleia da ONU, acredito que foi em setembro, Netanyahu esteve em Nova York, esteve em Washington, etc. E Netanyahu gosta muito de mostrar mapa. E ele mostrou um mapa lá do que seria importante para Israel e para os Estados Unidos. A reunião foi para trazer a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita é um dos únicos países da monarquia do Golfo que não entraram nos acordos de Abraão. Emirados Árabes entrou. E cotejando a Arábia Saudita pelo chamado corredor da Índia, que seria a Índia, Arábia Saudita, Israel, Europa. E outro da China, Irã, Arábia Saudita, Turquia. Então, os dois trajetos ali da competição. Então, botar a Arábia Saudita é um elemento chave nisso daí. No dia 7, no dia do ataque do Hamas, chamou a atenção, porque Israel ainda não havia reagido. A Arábia Saudita publicou uma nota duríssima criticando Israel, que a responsabilidade daquilo era de Israel. Enfim, acho que esse encaminhamento acabou levando a essa situação, chegar nesse ponto. Eu acho que algumas questões aqui que eu acho que vale a pena trabalhar aqui pontualmente. Eu acho que uma diz respeito também, para a gente não olhar de forma homogênea,
à Aliança Ocidental, né? Acho que a Maria Regina notou isso. Isso é fato. Hoje, quase toda a América Latina, quase toda a África, um ou outro país, quase toda a Ásia, fechando com a questão palestina e contra essa aliança. Se a gente olhar quase toda a Europa, Espanha ali, pouco, Estados Unidos, Japão, a aliança que a gente conhece se estabeleceu de forma muito clara nesse conflito. Tá muito clara a divisão, né? Mas há uma outra divisão. Não vou trabalhar aqui, só para a gente trazer. Nunca houve, há muito tempo, ou nunca houve, nem na Guerra do Iraque, mobilização de rua como está vendo nos Estados Unidos. Assim, isso é um fator importantíssimo, né? Nova York, Washington, Chicago, né? E uma mobilização de organizações judaicas contra o apoio do Biden, né? O Biden caiu entre 11 a 15 pontos no eleitorado democrata. Não é pouca coisa. Está acontecendo a mesma coisa na Inglaterra. O governo trabalhista, o atual secretário, apoiando Israel. E as ruas da Inglaterra tomadas também. E, em geral, toda a Europa. Então, há uma questão aí que, né, quer dizer, que ainda não se deu, que são as ruas e a representação, porque o Congresso norte-americano continua apoiando Israel. O parlamento britânico, mesma coisa. Então, há um gap aqui, há uma tensão, melhor dizendo, nas ruas. As ruas, chamadas ruas árabes também, que também não é um dos fatores que está pressionando essa ação desses governos árabes. Porque todo mundo sabe, nunca levaram em conta a questão palestina. Para eles, pouco importa. Mas as ruas, o Marrocos é um exemplo. O Marrocos é o país mais próximo de Israel, tá? Nos acordos de Abraão. Os ruas do Marrocos estão tomadas e os movimentos já estão começando a criticar o rei. Quer dizer, os movimentos tomam um rumo diferente. Jordânia é outro país também. Quer dizer, fato inédito. O Biden foi para o Oriente Médio, tinha uma reunião com o rei da Jordânia e o presidente do Egito, e eles não o receberam. O Egito recebe mais de $1 bilhão em armas dos Estados Unidos e está no BRICS. Ou seja, tem uma movimentação aí muito estranha, para dizer o mínimo, para onde que está caminhando isso. Mas essas ruas, essa mobilização, está sendo um elemento fundamental nesses países. Um outro fator aqui, a Maria Regina comentou e o Rafael também, de passagem, mas é trazendo essa comparação da Guerra Fria, do chamado Terceiro Mundo, né? Ou agora do Sul Global, e uma diferença clara é em relação à questão dos recursos econômicos e militares, né? Quer dizer, hoje veja, o poder do Hezbollah, poder militar do Hezbollah, é algo que, né, quer dizer, poucos exércitos ali na região têm os recursos que tem o Hezbollah. O Hamas está surpreendendo. Eu li um analista militar israelense dizendo o seguinte: a força que Israel está empregando é tão ou maior que aquela que ele empregou nas guerras, chamadas guerras árabes, que, aliás, ganhou fácil. Não está avançando no terreno em Gaza. Está tendo muitos sinais disso. Então, ou seja, há vários elementos também para levar a chamada trégua. Tá? Não, claro, tem um elemento também interno de Israel, da crítica ao Netanyahu, mas no campo militar também está tendo problema. Ainda não se sabe o número de mortes de Israel. É muito controverso, ninguém está sabendo direito o poder de destruição que está tendo Hamas. Então, e por isso o aumento das ações aéreas, né, bombardeios, etc., porque não estão conseguindo avançar. Isso é fato. Então, esse outro mundo aí, né, que a gente está chamando, que está surgindo aí, tem esses recursos, chama da monarquia do Golfo. Acho que foi comentado aqui, até o Rafael acabou de mandar, eu não deu tempo de ler no WhatsApp, do Lula, né, da OPEP. Então, essa movimentação é fundamental. E outra que se esquece, dos 10 maiores fundos de investimento do mundo, 5 estão no Golfo, com as monarquias do Golfo, né? Então,
essas articulações aqui, e voltando ao que a Maria Regina falou com toda razão, entendo que o fator-chave aí atrás chama-se China. Antes dessa crise, tem um grupo aí de alunos, eu falei, vamos ficar, porque a China nunca tinha dito nada, começou a se manifestar em relação à Palestina. Né? E agora, também há cerca de 20 dias, saiu uma delegação de ministros das relações exteriores da Palestina, das monarquias do Golfo, não lembro mais qual o primeiro país que eles foram? China. Não foi para Washington, foi para Pequim. E qual o segundo? Rússia. Não foi para Washington. Ninguém sabe o que eles conversaram lá, mas é outra referência, mudou o eixo completamente. Né? Então, pela primeira vez, repito, desde final, não só o final da Guerra Fria, desde 73, né? Que não tinha grande potência no Oriente Médio. Então, eu me lembrei de uma colocação do Huntington no Choque das Civilizações, depois de muito tempo que eu li e reli, uma frase, ele dizia lá assim, qual é o problema hoje no mundo? Né? Dizia, ó, eles estão querendo ter aquilo que nós temos. Quem que são eles? Esse mundo islâmico. Não é? E o que eles estão querendo ter? Armas, recursos, não sei o quê. Então, ele acertou. Eles não estão querendo, eles têm. E agora é isso. Quer dizer, lembrar aqui também que não entrou ainda no jogo, mas todo o movimento islâmico, aliás, é central. Há movimentações, está tendo movimentações, tem sido falado pouco aqui, no Paquistão. Daí, inclusive, por isso a Índia se volta mais com Israel, com medo das questões do Paquistão. Mas as ruas no Paquistão, o governo do Paquistão tem emitido sinais também. Né? Então, essa é a colocação. Eu tenho quanto tempo? Eu vou falar rapidamente do Brasil e termino. Bom, o Brasil nessa história. Né? Aí são, vamos dizer, pensamentos soltos aqui. A Maria Regina sabe muito mais isso e a gente poderia conversar depois. Mas eu entendo que acho que, em relação à questão da Ucrânia, o posicionamento do Brasil adquiriu muita relevância, teve muita repercussão no mundo. Né? O mesmo não está se dando em questão a Gaza. Isso é fato. Embora tenha tido uma posição importante. E eu estou aqui lançando algumas hipóteses. Eu acho que a primeira é a questão do tipo do conflito. Né? O conflito em Gaza é um conflito colonial. Não é um Estado palestino. A Palestina não é um Estado, não tem forças armadas. Quem está lutando é o Hamas. Tem uma situação complexa de Cisjordânia, tem 20% da população de Israel é de palestino. É uma situação completamente diferente. E o Brasil e o Lula, no posicionamento, claro, crítico em questão do direito internacional humanitário, sem dúvida nenhuma, e foi uma posição importante do Brasil, tanto no Conselho de Segurança como nas declarações. Né? Mas entendo, por exemplo, que há uma diferença muito, muito clara em torno de alguns fatos em 2014. Eu fui rever o que aconteceu em 2014, porque às vezes a gente vai esquecendo. Em 2014 tinha 1.000 mortos em Gaza. A Dilma chamou o embaixador de volta. E o Marco Aurélio, saudoso Marco Aurélio, deu uma declaração contundente contra Israel e deu maior polêmica. Nós não tivemos agora, tivemos algumas declarações do Lula, né, mas fora do posicionamento, vamos dizer, oficial. Né? E tivemos aqui um fato também marcante, que foi a atuação do embaixador de Israel. Tá? Quer dizer, o que esse embaixador fez? Né? Primeiro, ele deu uma declaração criticando o PT. Depois, fez aquela participação dantesca no Congresso Brasileiro, e, na sequência ainda, veio aquele caso também dantesco do Hezbollah, e ele disse que o Hezbollah tinha
habitantes aqui, tudo porque aqui tem todas as condições para isso. Foi a declaração do embaixador de Israel. Né? Por que eu estou trazendo isso aqui? Eu acredito que, e acho que está cada vez mais claro, de uma articulação interna, né? Quer dizer, setores aqui no Brasil, está muito claro isso, com o governo de Israel, né? E, vamos dizer, e nesse aspecto ainda está faltando uma, entendo, avalio, está faltando uma reação mais dura por parte do governo brasileiro. Né? E avançando um pouco aqui o Marco Aurélio era todo conhecido, amigo nosso aqui, acredito que o papel do Celso Amorim ali, acho que não está bem colocado de assessor. Assessoria tem que ser alguém da política, não diplomata. Mas o Celso Amorim, claro, sem dúvida nenhuma, a pessoa mais qualificada na história do Brasil para isso, um dos melhores do mundo, mas ele é diplomata. E lembra aqui uma fala do Lula no velório do Marco Aurélio. O Lula disse: o Celso Amorim é um homem de gabinete e o Marco Aurélio é da rua. Eu acho que está faltando gente da rua para articular esse posicionamento de política internacional do Brasil, para ter essas conversações. O Brasil se movimentou muito bem no Conselho de Segurança, mas não nessa articulação que eu acho que agora o Lula está fazendo, com os países árabes, com o Catar, com a Arábia Saudita, porque é ali que está a questão. Inclusive, agora parece, foi mencionado, tem um refém brasileiro, né? Com o Hamas, ali agora. Parece que o Lula que declarou isso. Enfim, então acho que esse posicionamento do Brasil e essa viagem do Lula, eu acredito que vai trazer alguma mudança nesse posicionamento, eu acho que mais concertado do Lula. Quer dizer, ele não vai agir sozinho, ele está dentro, com exceção da Índia, dentro desse grupo dos BRICS. Tanto China, Rússia, não está tomando uma atitude voluntarista nem isolada. Então, era isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Visto o adiantado da hora, acredito que não haverá muitas perguntas. Você nem acabou de falar, o William levantou a mão. Eu só quero me permitir um breve comentário sobre o conjunto das 3 exposições que se entrelaçam com o caráter geral desse seminário. Discutimos nas primeiras mesas bastante a questão da América Latina e do posicionamento da América Latina. Eu acho, vou lançar uma hipótese e termino. Eu acredito que a capacidade da América Latina, dos diversos países, ou da América do Sul, de tomar posições mais autônomas, inclusive de retomar o percurso da integração regional, vai depender mais atualmente do que no início dos anos 2000, do contexto internacional geral. Por exemplo, da crise que foi objeto de muito debate no INCT-INEU, Rússia, Ucrânia, e da crise do Oriente Médio. Como já foi discutido aqui amplamente nas 5 mesas, o contexto internacional é extremamente importante e ele vai afunilando-se para fraturas que deixam de um lado o mundo atlântico, norte-atlântico, NATO, e que eu chamaria o mundo branco, ainda que não seja um mundo branco apenas caracterizado pela cor, porque nesse mundo branco estão os japoneses, por exemplo. Mas apenas para endereçar ou sugerir uma reflexão sobre o seminário na sua totalidade.
Não vamos esgotar isso agora, provavelmente tudo isso será objeto de futuras pesquisas e mais desenvolvidas que tenhamos que fazer. Mas há uma série de sinais nesse sentido. Eu diria até que há um sistema de poder centralizado pelos Estados Unidos, com camadas sucessivas. Chama-me atenção, por exemplo, chamou-me muita atenção o Acordo AUKUS. Por que os Estados Unidos tiveram que tirar a França do negócio? Provavelmente por essa razão. Há um sistema de poderes concêntricos, onde no eixo central estão os Estados Unidos e onde está, em parte, o mundo anglo-saxão, que também tem um papel específico nesse sentido, e depois, em outro círculo, os outros países que fazem parte desse sistema. Mas só para concluir, eu creio que discutir a América Latina e o Brasil hoje vai depender crescentemente da compreensão do jogo global das forças que vai se afunilando dessa forma que, em parte, foi descrita neste seminário. Só não sei dizer se isso inevitavelmente levará a um choque, a um enfrentamento, se há formas não militares de resolução da conflitualidade. Essa é uma enorme discussão que não vamos resolver agora.